Tudo bem com você? Eu sou o Padre Paulo da Ladeia e estou aqui para mais um vídeo sobre catequese e hoje eu quero aproveitar o mês vocacional para falar de São João Maria Vianney, protetor, o padroeiro de todos os párocos do universo. Vem comigo! Olha, quando a gente fala de São João Maria Vianney, nós estamos falando de um santo francês que viveu no século XVIII. Morreu em 1859. Um santo que, bom, já tem algum tempo, mas ele foi um cara que acho que a gente precisa conhecer um pouco mais. Existem no Brasil algumas lendas, algumas coisas, e ele é pouquíssimo conhecido. Não é muito popular no Brasil, não é muito conhecido, com certeza, mas eu estou trabalhando aqui na França agora, e eu estou estudando, inclusive, a vida de São João Maria Vianney. Por exemplo, tem esse livro aqui, O Cura d'Ars Autêntico, que é feito por um historiador que foi bispo aqui da diocese, Monsenhor René Fourré. Da mesma série dele, que andou pesquisando o Cura d'Ars e tudo, tem o que pregava o Cura d'Ars, o que ele ensinava, a evolução intelectual e espiritual que teve o Cura d'Ars e, por último, o Cura d'Ars e a Virgem Maria. Muita gente gosta de falar da Virgem Maria, você que é catequista, tenho certeza que você é mariano, que você gosta de falar da Virgem Maria, mas é preciso a gente tomar um certo cuidado para falar coisas que são importantes para a catequese e para a vida cristã dos nossos catequizandos. Falando disso, o que a gente pode falar desse santo? Foi um padre, né? Então, ele foi o quê? Ele foi uma criança extremamente piedosa, que gostava de brincar com a estátua que ele tinha ganhado da Virgem Maria, que gostava de imitar as pregações dos padres e tal. Mas ele falava uma coisa bem interessante na época que ele era pequeno. Ele era pastor de ovelhas, né? Uma cidadezinha nasceu aqui perto, chamada Dardilly, se escreve Dardilly, mas ele dizia uma coisa bem interessante, que ele dizia assim: quero ser padre para ganhar muita gente para Deus, para ganhar muitas almas para Deus, como se dizia naquela época. Interessante, ele não falava de ser padre para celebrar a missa, ele falava de ser padre para ganhar as pessoas para Deus, que na época era o que se pensava, né? Que o apostolado podia ser feito apenas pelos padres e pelos frades e pelas freiras. Então, como se concentrava tudo na mão do clero ou dos religiosos, então ele, como criança, tinha uma intuição muito fina, muito interessante. Quero ganhar muitas almas, muitas pessoas para Deus quando eu for padre. Isso já mostra um senso missionário, um senso de amor, de carinho e de preocupação com as outras pessoas. Depois, quando foi estudante, ele aos 18, 19 anos, ele entrou no seminário, ele tinha estudado muito pouco, ele era de zona rural, família de camponeses, de agricultores e tal, e há quem diga que ele tinha dislexia, tinha dificuldade para aprender, para ler, trocava as letras e tal. Aí ele começou a estudar francês, porque ele falava patois. Tinha um padre que apostou na vocação dele, o padre Charles Bellet. Ele apostou na vocação, ele reunia alguns garotos na casa dele para dar instrução, para depois mandar para o seminário. Era uma espécie de propedêutico, vamos dizer assim. Tá? E aí, então, ele foi mandado para o seminário várias vezes, foi expulso 3 vezes do seminário, porque ele não dava conta do latim na época. Imagina, o cara foi praticamente alfabetizado em francês aos 18 anos. Aos 19 ele entra para o seminário e é latim, não é francês. Então, difícil para ele. Bom, o padre Bellet, eu sempre o acolheu nessas voltas do seminário, porque ele não foi mandado embora porque tinha problema de vocação, mas porque tinha problema intelectual, dificuldade de aprender o latim e tal. O padre Bellet deu toda a formação para ele em francês, meio que particular, e aí fez um estratagema. No último ano, praticamente quase no último ano da formação, ele disse para o bispo: olha, eu preciso de um padre que venha me auxiliar aqui, mas eu quero este padre, eu quero o João Maria Vianney, porque eu acredito nele. Então eu preciso que o senhor ordene. Ele foi ordenado 1 ano antes de acabar os estudos e por isso não tinha a faculdade nem de atender confissão. Ele ficou 3 anos com o padre Bellet, auxiliando, aprendendo,
ajudando, indo junto com ele fazer todas as coisas. E depois de 3 anos o padre morreu e ele foi mandado aqui para Ars. Bom, Ars tinha 200 habitantes, nem 200 habitantes tinha na época, mas ele como padre, ele inventou jeitos novos e criativos de trabalhar. Dizem que ele tinha muita dificuldade acadêmica, mas ele tinha uma inteligência relacional muito interessante. Por exemplo, ele era sozinho e não tinha grande possibilidade intelectual. Então o que ele fazia? Ele cativava as pessoas, ele começou a trabalhar com os leigos. Numa época que não se falava em trabalhar com os leigos, se falava em trabalhar com religiosos, com religiosas, com freiras e freis. Então ele começou a trabalhar já com leigos. E ele criou um método, porque as pessoas não vinham na igreja. Então ele criou um método bem interessante, que era de ir na hora do almoço visitar as famílias. Por quê? Porque ele sabia que a família estava reunida e sabia que ele indo visitar as pessoas, o padre era uma espécie de autoridade religiosa muito grande no século XVIII. Né? Então, ele ia visitar as pessoas se sentiam na obrigação de vir na igreja, porque o padre foi nos visitar. Então, ele criou um método que na época não era usual. Né? E depois, em toda a região aqui, os padres eram muito rigoristas. Ele fez a experiência da misericórdia de Deus. A partir de cursos de atualização teológica, ele tinha dificuldade intelectual no seminário, mas ele continuava participando das reuniões do clero. Então, a partir da atualização teológica, que foi dada aqui para o curso de Teologia Moral, São Afonso Maria de Ligório, ele começou a fazer a experiência da misericórdia de Deus e começou a aplicar essa experiência da misericórdia de Deus numa atenção global da vida cristã. Qual era essa atenção? A confissão. Ele dava absolvição para as pessoas e ele aproveitava a confissão para fazer direção de vida. Então ele aproveitava para converter as pessoas dentro da confissão, para mudar a vida das pessoas. E a partir daí, recebendo a confissão e mudando a vida das pessoas, ele dizia, tem que comungar todo domingo. Numa época que se comungava 1, 2, 3 vezes no ano, ele dizia para todos os seus paroquianos e para todas as pessoas que vinham confessar de longe, comungue todo domingo. Então, é porque ele apostava as suas fichas, ele tinha esperança, não só em Deus. É fácil ter esperança em Deus, mas ele tinha esperança nas pessoas, que as pessoas podem ser melhores. Ele não estava ali para julgar as pessoas, ele estava ali para fazer as pessoas crescerem. Depois, ele tinha uma preocupação muito grande com a caridade. Ele não podia ver um pobre que ele não ajudasse. Ele instituiu aqui a obra da providência para 40, teve época que tinha 80 meninas que eram órfãs, toda a região, que ele sustentava pessoalmente. Então, um padre preocupado com o social, preocupado com a caridade, com os pobres, um cara que não despreza os pobres. E um cara preocupado com a fé, a oração, a missa, o terço, a participação das pessoas. Então, ele foi uma criança piedosa, foi um estudante dedicado, embora com muita dificuldade. Foi um padre que criou meios para atrair o povo, né, e para mudar a vida das pessoas. Ou foi um padre que fez uma experiência da misericórdia de Deus em si mesmo, e a partir daí ele começou a pregar essa misericórdia, falar sobre a fé, mas sem esquecer o social, a caridade, porque sem caridade não tem vida cristã, sem fé não tem vida cristã, e sem esperança nas pessoas também não tem vida cristã. Então acho que a gente tem que pensar nessas coisas, e o Cura d'Ars nos inspira não só os padres, mas inspira a todos nós a sermos santos. Eu queria terminar aqui com uma frase do Cura d'Ars muito interessante. Ele dizia assim, os santos nem sempre começaram bem, mas eles terminaram bem a sua vida cristã. É preciso que a gente se esforce para terminar bem na graça de Deus. E o último pensamento dele, ele dizia, olha, os nossos pecados são como grãos de areia perto da montanha da misericórdia de Deus. Então não se preocupe, você não é digno de comungar. Mas nós precisamos da misericórdia de Deus todo o tempo. Essas coisas nos inspiram, gente. Essas coisas nos ajudam como católicos. Não ajuda só os padres, mas ajuda cada um de nós. Bem, se você chegou até aqui, eu queria só te pedir que você nos apoie no canal, inscreva-se no canal,
por favor, dê o seu like se você puder, se você gostou desse vídeo, se isso te inspira na sua vida cristã. E, por favor, coloque os comentários abaixo. Eu quero saber a sua opinião para poder fazer os próximos vídeos. Isso também nos valoriza no YouTube, para o YouTube poder mostrar o canal e melhorando a catequese no Brasil, difundindo as coisas, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Abraço.